Olha uma característica que Jesus exaltava, mas muitas vezes o mundo critica. Olhem comigo em Lucas 16, versículo 8. Que Jesus ele estava ensinando sobre um administrador astuto. Um cara que ele usou de artimanhas para poder sobreviver. Mas olha o que Jesus fala sobre esse homem. Em Lucas 16, versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus falou que ele elogiou o administrador astuto, mas porque ele agiu de forma astuta. Então, o que Jesus espera de um discípulo de Jesus é que ele haja de forma astuta. Não de forma desonesta, mas de forma astuta. Então, Jesus, ele sempre precisa usar exemplos que não são visíveis para poder chegar no nosso coração. Então, exemplos que são visíveis para nós são exemplos do mundo. E o que no mundo tem? Tem só bondade ou tem muita maldade? Muita maldade. E a maldade é muito claro para cada um aqui. Então, Jesus muitas vezes precisa usar exemplos ruins para poder tirar princípios espirituais, amém? Então, é isso que Jesus está ensinando aqui. Que um discípulo de Jesus, ele precisa ter um coração astuto. E essa é a nossa pregação de hoje. Um coração astuto. Porque, de novo, Jesus não estava concordando com o agir desonesto daquele administrador. Que princípios, por exemplo, a gente pode aprender daquele homem? Ele sabia que ele ia ser cobrado. Se ele ia ser cobrado, ele sabia que ele precisava render contas. Um discípulo de Jesus sabe que vai ser cobrado. Vai ter um julgamento. E que bom quando alguém está preparado no momento que a cobrança chega. Amém? Então, que bom que você estudou quando a prova de cálculo chegou. Que bom que você sabe como fazer aquele trabalho que seu chefe vai pedir. E você não tem que estar atrás fazendo malabares para poder... Porque você já estava preparado, amém? Então, a gente precisa ser astuto para estar preparado. Outra coisa que a gente precisa entender é o zelo daquele homem para fazer a tarefa dele. Então, tem um teólogo chamado McLaren que ele fala: você cristão, vá para o mundo e diga aos homens estudiosos do diabo que um cristão, discípulo de Jesus, ele vai estudar ainda mais sobre Deus. Esse é o coração de um discípulo. Não espera que os outros estejam mais estudados, mais preparados, mas um discípulo de Jesus está ainda mais preparado, amém, irmãos? Então, o mundo, irmãos, o mundo tem pesquisas, o mundo escreve artigos, o mundo faz livros para provar a inexistência de Deus. Quanto mais um discípulo de Jesus escreve livros para provar quão Deus é bom. Você não precisa provar que Deus existe, porque Deus existe. Mas quanto um discípulo está preparado para levar a palavra de Deus? Quanto um discípulo está preparado para poder levar de forma astuta, não desonesta, de forma astuta a palavra de Deus. Então, por isso que hoje a gente, continuando com a nossa série sobre o coração de Davi, vai estudar o capítulo 21 de 1 Samuel e entender esse coração de Davi, um coração astuto. Amém, irmãos? Antes disso, vamos comigo em Mateus 10, versículo 16. Porque Jesus não falou apenas uma vez sobre astúcia. Olha o que ele fala em Mateus 10, versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Primeiro ponto que a gente vai estudar hoje é: sejam astutos como as serpentes. E segundo ponto,
sem malícia como as pombas. Amém? Então vamos comigo em 1 Samuel 21. 1 Samuel 21, versículo 1. Então, para quem não sabe, 1 Samuel 20 está antes de 2 de Samuel. Amém? Então, essa dica espero que tenha ajudado vocês. 1 Samuel 21, versículo 1. A Bíblia fala: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães, ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, poderão comê-lo? Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em situações comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Versículo 7. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elã, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Então vamos parar por aqui. Davi, ele percebeu que Saul tinha intenções maliciosas para contra a vida dele. Davi, ele percebeu que Saul queria matá-lo. E Davi precisou fugir. E aqui a gente, infelizmente, vê vários erros de Davi. Mas, irmãos, é fácil ver os erros. É fácil apontar o crime, é fácil apontar o pecado. Mas a gente precisa ver o caminho por onde o erro aconteceu. A gente precisa ver o caminho por onde o crime aconteceu, para poder aprender a não cometer o crime, mas que de positivo a gente pode ver. Infelizmente, Davi, ele chegou no sacerdote da cidade de Nob, chamado Aimeleque, e ele falou: eu estou numa missão impossível. Eu estou numa missão secreta, ninguém pode saber, nem você, eu não posso dar detalhes. Ele estava mentindo. Depois ele falou que ele precisava de pão. Aqui talvez, isso é verdade, ele precisava de pão, ele estava com fome. Mas depois ele falou: é uma missão muito urgente, eu preciso disso agora, eu não posso tomar mais tempo. Então, aqui a gente vê Davi ferindo 2 princípios. Primeiro, o princípio da honestidade. Ele pecou com mentira. E não é essa forma que Jesus espera que alguém seja astuto, mentindo. Davi aqui errou, mas de novo, vamos ver hoje nesse capítulo qual era o coração de Davi, amém? Amém, Ricardo? Amém. O Ricardo errou, mas a gente perdoa ele, amém? Isso. Então, é interessante que depois, quando o sacerdote está dando os pães da presença, a Bíblia faz um parênteses, e no versículo 7 fala: aconteceu que um servo de Saul
estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres, e era o edomita, chefe dos pastores de Saul. Então, sabe aquele filme que você gosta muito, e do nada depois aparece um cara, mas você não percebeu que ele já tinha aparecido? Então, a Bíblia é assim às vezes, deixa uns spoilers, mas o que tem a ver esse cara com a história? Mas se você continua lendo, infelizmente, no capítulo 22, esse homem chamado Dog, é Dog, né? Doeg, é quase Dog, né? Doeg. Dog. Talvez o Dog está ouvindo aí. Então, Doeg, ele entrega o sacerdote e entrega Davi para Saul. E Saul, infelizmente, mata eles. Tanto pela mentira de Davi, porque lembrem, a mentira, irmãos, resolve um problema de curto prazo. Mas ela ocasiona problemas de longo prazo para a vida. Então, isso que ocasionou na vida de Davi agora. E Davi, ele sabia, no versículo, vocês podem ler em 1 Samuel 22, Davi sabia que Doeg não era bom. Davi sabia que algo ia acontecer, mas ele não fez nada. Então, ele feriu outro princípio de deixar tarefas inconclusas. Então, não é bom deixar algo inconcluso, irmãos. Por quê? Porque se algo pode dar errado, vai dar errado. Então, infelizmente, Davi, ele sabia, nossa, pode dar errado se eu deixo esse cara aqui. E deu errado. Infelizmente morreu. Mas depois você vê um coração de Davi arrependido. Um Davi assumindo a responsabilidade. Fui eu que pequei. Fui eu que errei. A vida de Nob, o sacerdote, está sob a minha responsabilidade. Então, a gente vê sim Davi ferindo princípios, mas ao mesmo tempo a gente vê um Davi que assume a responsabilidade. A gente vê um Davi que ele está buscando a forma de fugir da morte. E a que ponto ele fez isso? Continuem lendo comigo no versículo 10. Então, 1 Samuel 21, versículo 10. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantava em suas danças? Saul bateu milhares e Davi suas dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Amém. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Então, olhem isso, irmãos. Davi estava com tanto... A Bíblia fala que ele estava com tanto medo que ele fugiu para os inimigos. Então, talvez não é a melhor ideia, né? Você fugir para os inimigos. Mas porque ele sabia que Saul, com certeza, iria matá-lo. Talvez os inimigos ainda poderiam poupá-lo. E Davi foi astuto. E quando ele viu que ele tinha uma fama, a fama que ele construiu pela coragem dele, a fama que ele construiu por servir a Deus, ele ficou com medo, mas ele foi astuto e ele começou a agir como louco. Então, eu penso talvez um pouco como o Freitas agiu no retiro dos universitários. Então, vocês lembram os Freitas, né? Então, talvez o Freitas um dia pode fazer uma significação de Davi agindo como louco. Riscando as paredes, com a saliva escorrendo pela barba. Agora tem barba, né? Tá se preparando. Mas olhem isso, irmãos. Davi era astuto. Por quê? Porque alguém astuto, ele busca um jeito para resolver as coisas. Ele não fica chorando. Oh, a minha vida, que triste a minha vida. Saul quer me matar. Oh, olha os filisteus, eles sabem quem eu sou. Davi, ele deu um jeito. E ele buscou uma solução. Então, essa astúcia que Deus espera da gente.
como discípulos de Jesus. Sermos astutos para quê? Para poder servir ainda mais a Deus. Sermos astutos de que forma? De dar um jeito para fazer a vontade de Deus, amém? Então, o que acontece se uma faculdade que a gente quer evangelizar está fechada? Tem catraca. Você tem duas opções. Você senta do lado de fora da catraca e você chora. Você fala, eu não posso entrar, eu não estudo aí, eu não tenho cara de universitário. Ou você é astuto e você fala, eu vou na biblioteca. Com a Mackenzie, né? E você vai na biblioteca, mas você vai para evangelizar, amém? Então, eu estou muito animado com o bate-papo da Mackenzie, amém? Porque, irmãos, a Mackenzie, infelizmente, embora uma faculdade religiosa, ela proibiu muitas vezes de evangelismo. Até hoje, tem artigos, infelizmente, sobre isso, mas olha a astúcia do Felipe e da Vitória. A gente vai levar um bate-papo lá. E só eles dois estudam lá. E levaram um bate-papo inteiro que tem crescido. Um bate-papo que tem dado fruto. Um bate-papo que tem ajudado pessoas. Por quê? Pela astúcia para fazer a vontade de Deus. Essa astúcia que Deus espera da gente, irmãos. Astúcia para evangelizar. Então, eu penso no exemplo dos nossos irmãos da China. Então, como vocês sabem, a gente é parte de um movimento de igrejas. E a gente está aqui na Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Se você vai para o Chile, é a Igreja Cristã Internacional de Santiago. Se você vai para o Rio, que alguns falam que é outro país, né? É a Igreja Cristã Internacional do Rio de Janeiro. Agora, se você vai na China, não tem Igreja Cristã Internacional de algo. Tem Tiger 1. Tiger 2. Que legal. Onde fica Tiger 2? Eu não sei, irmãos. Tiger 3. Por quê? Porque, infelizmente, na China, o governo proíbe o evangelismo. O governo proíbe ter uma igreja. O governo faz de tudo. E se eles descobrem que tem uma igreja com nome, eles vão fazer de tudo para sumir com aquela igreja. Então, os irmãos foram astutos. Os irmãos, eles viram, a gente precisa fazer a vontade de Deus. E eles viram um nome, Tiger 1. Onde fica? Não sei, mas tem igreja, amém? Eles não evangelizam presencialmente como a gente, porque isso é proibido lá na China. Mas eles buscam outras formas de abordar as pessoas. Talvez vê o celular, nossa, que celular legal, e começa a falar do celular. Ou talvez vê alguém lendo um livro, e nossa, eu gosto desse livro. E vai criando essa amizade, e depois chama a pessoa para estudar a Bíblia, amém? Mas, irmãos, para evangelizar requer astúcia. Para estudar a Bíblia requer astúcia. Muitas vezes você está estudando a Bíblia com alguém e só no estudo último de cálculo você descobre que a pessoa namora. Não, pelo amor de Deus, né? Jesus nos chama, sejam astutos como as serpentes, amém? Então você precisa saber isso antes, irmão. Muitas vezes a gente vai com o mesmo papo em cada estudo bíblico. Quanto você se prepara? Com quanta astúcia você se prepara para ganhar alguém que não acredita na Bíblia? Quanto você se prepara para ganhar alguém que não é universitário? Porque você acha que todo mundo pensa como universitário? Infelizmente não, irmãos. Seus exemplos nos estudos bíblicos é tudo sobre engenharia? Ou também você fala sobre saúde? Também se você fala sobre letras? Então, irmãos, como discípulos, a gente precisa ser astuto, ainda para adquirir conhecimento do mundo, para poder ganhar as pessoas do mundo, amém? Irmãos, principalmente homens aqui, você precisa ser astuto, irmão, para namorar. Muitos aqui estão solteiros porque não são astutos. Talvez você não está preparado ainda. Então, você precisa ser astuto para saber como encorajar a irmã que você tem foco. É verdade, irmãos. Você precisa ter uma boa amizade com a discipuladora. Né, Mora? Uma hora essa.
Mas se você é aquele cara chatão, que, não, esse é meu jeito. A discipuladora tem que me amar, porque eu já... Por isso que você está solteiro, amém? Eu não preciso fazer exercício físico, eu já estou bem, eu já sou forte. E a irmã que você gosta, ela gosta de trilha. E você não aguenta uma trilha. Por isso que você está solteiro, amém? Talvez a irmã que você gosta estava correndo ontem na corrida do Mercy e você estava dormindo na sua casa. Amém? Irmãos, precisa de astúcia para fazer a vontade de Deus, amém? E a vontade de Deus é que você não morra sozinho, pelo amor de Deus. Então, seja astuto, irmão. Mas, irmãos, a gente precisa ser astutos para fazer a vontade de Deus. A gente precisa se preparar, irmãos. Precisa usar ferramentas para podermos estar mais preparados para fazer a vontade de Deus. A gente precisa, irmãos, ser astutos como as serpentes. Assim como Davi fez. Mas agora que vem o ponto. Aí que está. Normalmente astúcia no mundo está relacionado com o quê? Malandragem. Então, quem é astuto no futebol? O cara que cava o pênalti. Já falaram nomes aqui, não falei nada. Mas infelizmente isso é mais malandragem. E por um momento, irmãos, eu comecei a ver Davi como ele tinha um coração segundo Deus, se ele estava mentindo. Como ele tinha um coração segundo Deus, se ele estava fingindo de algo que não era, por medo. Porque, de novo, muitas vezes é fácil ver o pecado, é fácil ver o erro, mas a gente não vê o coração. Segundo ponto, sem malícia como as pombas. Como Davi agiu nesse momento? Será que ele teve um coração malicioso? Ou será que ele teve um coração de bondade? Olhem comigo em Salmo 56. Salmo 56 fala do coração de Davi enquanto ele estava em Gate. Então, Salmo 56 começa falando para o mestre de música. Então, talvez isso é para o João, para o Fu, para o mestre de música. De acordo com a melodia, uma pomba em carvalhos distantes. Legal essa melodia. Já fica a dica aí para você escrever a próxima canção. Uma pomba em carvalhos distantes. É muito poético isso aqui, irmãos. Poema epigráfico davídico, quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Então aqui, a gente vai ler agora como Davi estava se sentindo enquanto ele estava passando por todas essas provações. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tentando prejudicar-me. Conspiram, ficam na espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu chamar pelo socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer meu homem?
Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Irmãos, olha o coração de Davi. Davi estava sofrendo, irmãos. Davi estava passando por um momento de provação. Davi estava sendo perseguido de forma injusta por aquele homem a quem ele serviu, por aquele homem a quem ele deu a vida, porque Davi, ele deu a vida por Saul. Era Saul que devia enfrentar Golias, era Saul que ficava tremendo por Golias, mas Davi, ele foi e ele enfrentou o inimigo que ninguém queria fazê-lo. Davi trouxe a vitória para Saul. Mas Saul estava perseguindo. Saul queria matá-lo. Ele foi para um país estrangeiro. Ele foi para um país onde os inimigos também queriam matá-lo. Onde os inimigos queriam fazer qualquer coisa com ele. Era a mesma cidade em que Sansão foi preso. E a gente sabe que os inimigos tiraram os olhos de Sansão. Eles escravizaram Sansão. Imagina o medo que estava embargando aqui, Davi. 1 Samuel 1:21 é o único relato aberto onde Davi teve muito medo. Mas mesmo nesse momento de muito medo, como ele mesmo fala em Salmo 56, momento que ele estava tremendo de medo, ele confiou na palavra de Deus. No versículo 4 fala, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio. No versículo 10, confio em Deus cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo. Davi sabia que Deus tinha um propósito ainda maior para ele. Davi estava sendo astuto, não por malandragem, não para faltar em um culto. Davi estava sendo astuto, não para ganhar alguém. Davi estava sendo astuto porque ele sabia que o chamado de Deus era para cuidar do povo dele. Davi sabia que ele precisava servir os outros, por isso que ele pediu os pães da presença, não para ele, senão que ele pediu para os soldados dele. Por isso que depois Jesus exalta o exemplo de Davi e fala, não, vocês não conhecem o que Davi fez por amor aos soldados dele? Então, irmãos, a astúcia que Davi usou não foi por malícia, não foi para fazer a vontade dele, não foi para tirar o proveito de alguém. Ele fez isso para cumprir a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, essa é a astúcia que Deus espera da gente. Não é sermos bobinhos, não é passar de bobinhos, mas também não é ser malandro. Não é você querer se aproveitar de alguém. É uma astúcia para poder fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Davi, ele confiava em Deus. E é daí que vem a astúcia, irmãos. É por isso que Davi era astuto. É por isso que Davi dava um jeito de resolver as coisas. É por isso que Davi não ficava chorando e se lamentando. Eu estou sendo perseguido, eu estou passando uma provação. Não, Davi se levantou e falou, Deus, eu confio. Em Deus, a palavra de Deus eu louvo. Eu vou fazer a vontade de Deus. E muitas vezes quando alguém passa uma provação, qual é a tentação? É a ficar chorando. É a ficar deitado na cama, é a ficar se lamentando, e talvez é uma provação que você mesmo não provocou. Talvez sim, assim como Davi, ele não provocou que Davi queira matá-lo, ele não provocou que o povo inimigo queira matá-lo. Talvez você está sendo provado por fazer a vontade de Deus. Mas qual é o seu coração nesse momento? Você confia em Deus? Você busca um jeito, você dá um jeito de fazer a vontade de Deus? Ou você chora triste na sua cama? Então, olha nisso, irmãos. Davi não fez por malícia. Com certeza, aqui a gente pode ver o coração de Davi rendido à vontade de Deus. Um Davi que confiava em Deus. Um Davi que queria fazer tudo por esse Deus que já fez tudo por ele. Então, é daí que vem a astúcia espiritual, irmãos. É daí que vem a astúcia espiritual. Quando você se prepara, não por você. Quando você quer namorar, não por você, senão porque você quer ter um relacionamento que glorifica a Deus. Você quer ter um relacionamento que serve ainda mais no reino de Deus, amém? É quando você quer se levantar, para quê? Talvez para liderar um bate-papo, amém?
Não porque alguém vai falar que, uau, que cara incrível. Não, porque as pessoas precisam de Deus. É por isso que eu preciso liderar um bate-papo. É por isso que eu preciso me preparar. É quando você quer se levantar para discipular alguém, mas não para você ser levantado, mas para você levantar essa pessoa. Porque você confia em Deus. E a gente precisa para isso, irmão, se preparar. Precisa essa astúcia espiritual. Precisa usar ainda os métodos do mundo para poder crescer e avançar o reino com poder. Estão comigo, irmãos? Essa não é uma astúcia com malícia, irmãos. Essa é uma astúcia espiritual. Essa astúcia que Jesus expressou 2 vezes nos evangelhos. A astúcia do administrador e a astúcia de uma serpente, mas sem malícia. Então, qual é o meu desafio, irmãos? O meu desafio é, se prepare para o próximo passo. Seja astuto para o próximo passo. Saiba qual é o próximo passo. Então, se você ainda não está discipulando alguém, se prepare para discipular alguém. E para isso, irmãos, você precisa ter conhecimento das Escrituras. Para isso, você precisa ter tato, para poder saber falar com as pessoas. Então, se prepare para o próximo passo. Se você não está liderando um bate-papo ainda, se prepare para liderar um bate-papo, amém, irmãos? Então, para isso, você precisa imitar outros líderes de bate-papo. Para isso, você precisa aprender muitas coisas mais. Se você não está namorando, se prepare para namorar, amém? Então, eu já dei algumas dicas aqui, amém? Eu espero que tenha anotado, irmãos. E vê namoros incríveis que estão dando certo e pede conselho. Pede conselho para o Mora e a Anne, por exemplo. Um namoro que glorifica a Deus, amém? Se você quer, talvez seu sonho é liderar uma região um dia, se prepare agora para liderar uma região. Talvez seu sonho é liderar uma igreja um dia, amém? Se prepare para liderar uma igreja agora. Como vai começar tudo isso, irmãos? Meu desafio prático. Prepare o seu tempo com Deus de amanhã. E isso todos os dias. Prepare seu tempo com Deus, irmãos. Não tenha tempos improvisados. Não faça as coisas com amadorismo. Faz as coisas com todo o coração. Faz as coisas para quê? Para glorificar a Deus. E glorificar a Deus não é o amadorismo que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é estarmos preparados. Amém, irmãos? Então, esse era o coração de Davi, irmãos. Davi, ele estava se preparando para ser o rei. E ele sabia que esse era o chamado. Ele sabia, irmãos. E é a mesma coisa com você hoje. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus não quer que você apenas seja salvo. Deus quer que você ajude muitas outras pessoas. E Deus espera que você esteja se preparando para isso, amém, irmãos? Deus espera que você já esteja preparado para discipular alguém. Deus espera que você já esteja preparado para discipular ainda aquela pessoa que está te perseguindo hoje. Deus espera que você esteja preparado para poder apresentar talvez a sua família aqui na frente. Deus já espera, irmãos, que você esteja preparado para causar uma revolução na sua faculdade, para causar uma revolução no seu trabalho, para causar uma revolução no seu bairro, na sua região, irmãos. Por quê? Porque Deus tem um chamado para cada um aqui, irmãos. Qual é o chamado? Sejam astutos como serpentes, mas sem malícia como as pombas. E para Deus seja glória. Amém.